Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. O Davino Hai. O Davino Hai. O Davino, O Davino, O Davino Hai. O Rei Davi vive. TV, Notícias, Cristo Rei. Vamos continuar nosso estudo ao capítulo 5 da Epístola de São Paulo aos Coríntios, hoje atual Grécia, onde temos a Igreja Ortodoxa Grega e, para nosso conhecimento, ela tem um estado autônomo dentro da Grécia, como o Vaticano, Monte Athos. Ela é fisicamente um estado autônomo, a Igreja Ortodoxa Grega. Ela tem até um nome especial no Brasil. E vamos falar sobre ela, sobre a Igreja Grega, as igrejas católicas, sui iuris. Vamos explicar o que é sui iuris. E vamos explicar também o número delas. E procedamos neste Shabbat Shalom ao nosso estudo homilia do capítulo 5 da carta de São Paulo aos Coríntios. Verso 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pois pelo contrário damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui, verso 21 do capítulo final da Epístola de São Paulo aos Coríntios. O que temos a dizer depois desta breve oração sobre este texto de Paulo aos Coríntios? O que podemos dizer nesta oração? Senhor Deus, como embaixadores de Cristo, TV Notícias Cristo Rei, procura esclarecer aos nossos ouvintes o dilema, o drama em que o corpo de Cristo está nesta vida, levando a sua cruz num jugo leve, num jugo suave e num fardo leve. Graças à tua graça e tuas consolações no Espírito Santo, também a tua autoridade sobre nós, te pedimos, e à luz do teu Santo Espírito, que nos acordaste nesta tua hora, para levarmos aos ouvintes a tua palavra santa, inerrante, preservada,
traduzida por Almeida, corrigida fiel para nós. Se bem que essa leitura que eu fiz não é a da Almeida, corrigida fiel. Amém. Em nome de Jesus, Pai não gerado, te pedimos. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. A nossa esperança em Cristo é uma esperança que, digamos assim, podemos dizer, que é uma esperança infinda. Tem um canal que eu gosto de assistir, do YouTube, e esse canal ele foi desenvolvido e hoje ele está muito bem de vida, está com uma boa renda, né? Mas eu acho que ele era um brasileiro que virou mendigo lá na Europa, no exterior, e começou esse pequeno canal com muita dificuldade e hoje está bem. Lembro que nesse canal ele uma vez gravou com a namorada que ele tinha como ele se alimentava. Ele ia ao McDonald's, né, e ficava observando as pessoas que deixavam o resto de comida na mesa, não comia todo o sanduíche ou a batata frita, eles iam lá e comiam. Mas é assim, a esperança e a luta e o trabalho de vida desse jovem conquistou o seu lugar. Hoje ele tem o cartão da Nomad, né, internacional, e ele viaja a vários países, e os inscritos são muitos, e eu ainda continuo inscrito no seu canal. Então vemos que esperança, ela move o nosso ser, a motivação. E no caso dos cristãos, ela nos dá ousadia, diz Paulo, para falar. Como embaixadores de Cristo, na reconciliação, nós estamos ainda no tempo do juízo. Um dia nós viremos à terra. No corpo celeste, como na primeira parte desse estudo, nós íamos ler, né? E ali lemos o texto equivocado, porque o Senhor mudou, eu não sei, mas com a sabedoria, né? E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos capazes. Então, esse texto, esse versículo que eu li, não é do capítulo 5, é do capítulo 3:12, né? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Pois até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Todos nós, com o nosso rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados por Deus, de glória em glória, ou seja, de poder em poder. Então a glória de Deus vem sobre nós, vai nos transformando de glória em glória, até nos conformar com a imagem de servos de Cristo, a sua semelhança. Então o servo tem que ser como o seu Senhor, na imagem do seu Senhor, para ser um bom servo. E nós somos pneubioservos de Deus. Graças a Deus, porque hoje nós estamos num dilema, num problema tecnológico. Os cientistas da tecnologia, eles estão começando a duvidar, da matemática e da lógica, eles estão começando a duvidar se os seres humanos são realmente filhos de Deus, se existe alma, se existe espírito, porque os robôs já servem nos restaurantes no Japão, né? Servem a comida, fazem a comida nos restaurantes no Japão. E na Inglaterra, no Reino Unido também, e na Arábia Saudita, você tem um robô hoje, Sofia, chamado, que ela tem a cidadania como cidadão árabe da Arábia Saudita, porque ela paga impostos, ela é dona de uma empresa na Arábia Saudita. Então hoje os cientistas agnósticos, ateus, eles estão crentes de que nós somos apenas robôs, máquinas que eles vão conseguir copiar, mas isso é uma ilusão, isso é uma mentira, um engano que vai ser usado, claro, pelo inimigo contra a igreja, contra os cristãos. Nós somos pneubioservos, sim, nós somos servos, nós somos algoritmos biológicos, sim,
mas nós também somos algoritmos pneumáticos, ou seja, nós somos motivados, nós somos energizados pelo Espírito de Deus, pela glória de Deus. De glória em glória, Cristo nos vai, eu não vou falar aqui como Cristo fala comigo, porque é uma coisa particular, que não adianta descrever, porque vai ser ignorado mesmo, né? Mas dado a experiência que nós temos, dado a repetições de anos e décadas da fala de Cristo, da orientação de Cristo para nós entendemos e que concluímos que 95% dessas evidências de que ele está falando conosco ao longo de todas essas décadas são absolutamente reais, ou seja, referentes, acontecem no mundo cósmico, material, físico, químico, social, em todos os espaços da existência humana. Cristo fala conosco. E por isso Paulo está dizendo que é uma mensagem que nós somos embaixadores nessa carta, e aqui nesse versículo ele está dizendo que os judeus que rejeitaram aquela geração de judeus fariseus, e com todo respeito aos judeus, sem ser antissemitas, sem ser anti-Israel, pelo contrário, nós queremos a reconciliação de Israel com Cristo, com o verdadeiro Messias, né? Mas naquela geração de Cristo, né, em todas as gerações, existem então a semente do inimigo. E naquela geração de Cristo foi que o inimigo mais atuou e o crucificou, né, com os romanos, claro, com os gentios, com o poder militar e jurídico dos gentios, mas o poder religioso e político, social, que o entregou ao poder militar e jurídico romano foi exatamente o povo daquela geração dos judeus. E aqui Paulo nos diz que eles estão com o véu no coração, eles não entendem que Cristo é o Messias, ou se posicionam de forma culta, né, para revelar depois da morte, como foi o Rabino Kaduri, que faleceu com 108 anos, parece, em Jerusalém, e deixou uma carta de testamento dizendo que Yeshua, no grego, no hebraico, era o Messias. Então, porque eles têm um véu no coração. E também traumas, né? Os traumas, eles não confiam nos cristãos, porque os cristãos realmente erraram, né? Ali, quando queimaram e torturaram, etc., o perseguiram e oprimiram de forma injusta os judeus, né? Então, tudo isso está. E assim, alguns deles, diz Paulo, se convertem. Mas eu já falei, temos que ter cuidado, cristãos, porque muitos se dizem messiânicos e não são, dizem que são cristãos e não são, depois revelam que não são, o coração dele não converteu verdadeiramente, profundamente. Mas não é só eles que não se convertem ou que fingem converter, são cristãos nominais. Os próprios gentios também, nós, né, gentios e todas as nações, também somos e temos muitos que são nominais. E nós vamos falar um pouco sobre os desvios também do gentio, como buscando uma reconciliação. Nós não estamos aqui como tribunal do juízo de Deus ainda, mas na sua vinda, com certeza, viremos no seu tribunal julgar as nações, num corpo celeste ressuscitado que tem autoridade superior aos que ficarem e sobreviverem da grande tribulação de 7 anos de Daniel, que Daniel, profeta, escreve no seu livro. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, espero que também a vossa consciência nos reconheça. É o que nós, com sinceridade, estamos tentando expor, explicar, para que os nossos ouvintes confiem nessa nossa mensagem, que como que vem de Cristo. E reconheça essa mensagem que não é nossa, mas é de nosso Senhor. Não os recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Então, é a nossa ousadia, nós temos ousadia, como disse Paulo, no falar.
por causa da nossa esperança em Cristo, né? Aqui o verso 3:12. A nossa ousadia não vem de nós mesmos, ou do nosso orgulho, da nossa vaidade, ou da nossa soberba, mas vem da nossa esperança em Cristo. E assim nós parecemos loucos, né? Porque nós não falamos na física desse mundo, não falamos no judiciário desse mundo, nós não falamos no legislativo, nem no executivo, nem nas academias desse mundo, que perecem. Nós falamos da academia, do judiciário e do executivo, das agências do reino dos céus de Cristo, da nova Jerusalém Celeste, que não perece, não perecerá jamais, onde Jesus assentou-se no trono à direita do Pai. Prossigamos. Procuramos estudar e conhecer bem a linguagem, dominar bem a linguagem, para que nós conservemos, então, puro juízo, para que os nossos ouvintes também alcancem essa luz, essa esperança, filhos de Deus, e a vida eterna em Cristo Jesus. Não eterna, mas para sempre, porque parece ter a vida eterna só Deus. Nós teríamos que existir antes dele ter nos criado, né? Então, a nossa vida, quando nós dizemos vida eterna, nós queremos dizer vida para sempre, ou seja, depois da nossa morte, nesse corpo adâmico, nós receberemos vida, já recebemos a vida em Cristo, quando nós comparamos a maneira como nós vivíamos sem Cristo, sem a palavra, sem o Espírito, sem a unção, sem sermos servos de Deus, nós consideramos que estávamos verdadeiramente na morte, né? Do pecados, delitos e pecados em que nós vivíamos. E vemos hoje muitos caminhando nesses delitos e pecados ao nosso lado, e lamentamos, porque eles estão mortos, né? Quem vive em delitos e pecados está morto, não está vivendo a vida. A vida verdadeira é a vida à imagem de Cristo, como nós temos falado neste breve estudo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Não vivemos nós, como diz São Paulo, mas Cristo vive em nós. Então, essa vida que Cristo vive em nós é a verdadeira vida. Aquela vida que nós pensávamos viver na carne, no mundo, nos prazeres, nos delitos e pecados, não era vida, aquilo era morte. E aquilo já estava julgado, está julgado por Deus, para o dia da vingança e do juízo, daqueles que não se arrependerem, não tirarem o véu do seu coração, não permitirem que Deus tire com o seu Santo Espírito, de glória em glória, para que nos tornemos pneumobio-servos de Deus, algoritmos de Deus, né? Como dizem hoje as academias agnósticas, ateístas, né? dos robôs. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, que eu me lembrei da palavra do novo Papa, Bob Francis, né? Leão XIV. Ele diz que devemos esvaziar, na sua primeira homilia, muito bonita que ele fez, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, né, e deixar Cristo viver e crescer e nós diminuirmos. É verdade, é uma palavra muito sábia. E aqui Paulo está falando que nós não devemos mais conhecermos Cristo segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então, filho de Maria, sim, filho de Maria, mas vamos deixar a carne, né? O Jesus da carne, que nasceu em Maria, a Virgem Maria, e vamos pensar no Cristo Espírito, Deus ascendido, o Verbo eterno de Deus encarnado no profeta Nazareno, que foi glorificado no seu corpo celeste. Então vamos pensar de uma forma diferente. Às vezes até eu creio que Maria, a sua alma está com Deus na graça, ela fica pensando, mas por que falam tanto de mim, que me dão tanto poder, que eu não tenho esse poder? É do meu filho esse poder. Eu pedi para que ele transformasse a água em vinho. Se eu tivesse poder, eu teria transformado. Para que eu ia incomodar o meu filho, né? Então, às vezes, nós exageramos com o entendimento carnal de Cristo. Cristo é carne, sim, é carne humana, sangue e osso. Como ele disse a Noé, Tomé, toca aqui e vê que sou eu mesmo, tenho carne, tenho osso. Não sou um espírito, não sou um fantasma que tu estás vendo, né? Mas
nós temos um dogma de 1950 dos irmãos católicos, do Papa, que é um dogma irrevogável em que Maria ascendeu aos céus. Me parece, eu não sou bem entendido nesse dogma, mas eu vi um padre falar que esse dogma não pode ser, foi o último. O Papa tem o direito de bater o martelo e dizer, pronto, acabou, ninguém muda. Eu disse, Maria foi ascender aos céus. Sabemos que existe ainda hoje, existiu uma tradição em que o corpo de Maria está em Éfeso, que Paulo cuidou dela, tem uma casa onde ela morou aí, muito antiga. Então você veja que há uma certa polêmica dentro do catolicismo, dentro do cristianismo sobre isso, mas a gente aprendendo com Paulo, e outra oportunidade vamos fazer outro estudo sobre a questão de nós pregarmos um outro evangelho que não aquele verdadeiro que Paulo recebeu do próprio Cristo ressurreto e glorioso. Ele não via mais Cristo, por isso ele escreve aqui, não vemos Cristo mais segundo a carne, né? Aquele profetazinho fraco que morreu, não, agora ele é o Todo-Poderoso, carne e osso, mas todo-poderoso, invencível, invicto, e ele não perde mais nada, ele não perde nenhuma. Né? Ele pode interceder por ele, que se é da vontade de Deus perfeita, ele não perde a sua resposta para lhe dar o seu galardão, para lhe dar a vitória e a coroa da vida. Então é assim que nós devemos proceder, né? Tentar reconciliar até o Papa com a verdade do Evangelho de Gálatas, que Paulo usa palavras muito duras, porque o Evangelho é muito sério, não podemos distorcer. Então ele diz que aquele que prega outro Evangelho seja maldito. Então devemos reconciliar nossos irmãos católicos para que eles não fiquem na maldição de substituir, como algum padre explicou depois, há um movimento em que o Papa poderia inventar um dogma da corredenção de Maria, que é mais uma heresia, um absurdo, que eles iriam cair numa maldição muito grande e as consequências viriam, porque Deus, nós não somos o juiz da humanidade nem da igreja, mas Deus continua sendo e sempre foi, né, o tempo. Ele que nos escolheu, nos elegeu e nos chamou. Então, nós tentamos nessa palavra, como embaixadores de Cristo, tentar reconciliar nossos irmãos católicos, né, para que creiam no verdadeiro Evangelho. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, é o sumo sacerdote de Israel, do trono de Davi e de todas as nações, né? E do trono celeste, da Jerusalém celeste, e também reconciliar os nossos irmãos aí messiânicos, né, que estão buscando tirar o véu do seu coração e receber Yeshua, Jesus, no seu coração. O recebam agora não com entendimento carnal, mas com entendimento espiritual, do Espírito Santo e da sua Wi-Fi, da sua internet espiritual, pneumônica do Espírito sobre nós, sobre o nosso coração. E assim nós vamos, como diz Paulo, seguindo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e que se fizeram novas. Então essa novidade é a nossa reconciliação de todos os cristãos em Cristo, né? Os católicos, os como é o nome dessa igreja ortodoxa grega? Ele tem um nomezinho, Mesquita, não sei bem o nome em grego deles. Mas é interessante porque eu vi uma informação de que são 24 igrejas católicas e sui iuris é uma expressão latina que significa de justiça própria, né? Judiciário próprio. Então eles têm um rito próprio, mas eles são perfeitamente conciliados com a igreja latina ocidental. Mas são igrejas orientais chamadas, né? Muito na Israel tem, na Síria, o Egito, na Rússia, né? Eu acho, da Rússia eu não sei se o ortodoxo russo está conciliado, porque lá eles estão fazendo guerra contra a Europa Latina, né? Eu não sei, não entendo ali esse particular ainda. Mas se nós tivermos esse Espírito de Cristo, com certeza nós nos reconciliamos, corrigimos nossas heresias, que nós também temos heresias, né? Evangélicos também têm, judeus, todos nós somos pecadores, estamos crescendo de glória em glória em Cristo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É nessa palavra da reconciliação que nós pregamos, que nós instruímos, exortamos, para chegarmos mais perto da doutrina e da verdade
em Cristo Jesus, que é só uma só fé, um só Deus e um só batismo, como Paulo ensina na Epístola de Efésios, que é o resumo do Evangelho, que nós vamos proceder também aos estudos pela graça de Deus da Epístola de Efésios, o resumo da Bíblia, que é o capítulo 1, 2 e 3, em que Paulo resumiu. E não fala lá que Israel, que nós vamos, como os judeus messiânicos querem que a gente vá lá lutar lá em Israel, né? Porque nós vamos morar lá em Israel. Não, nós não temos pátria, como diz a coluna da igreja, Pedro, né? Que depois eu cito o meu testemunho mais em detalhe, que eu vi a alma dele no céu, né? Com um arrebatamento que eu tive, mas diz essa coluna da igreja, o apóstolo Pedro, ele disse que nós não temos pátria fixa, embora sim, nós temos que servir a nossa pátria quando nós temos as obrigações civis, né, militares, etc. Eu estudei, né, eu internei no colégio militar, né, de Fortaleza, e quase segui essa carreira militar. Então, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos um ministério, cada cristão é um reconciliador nesse mundo, embaixador da palavra do verdadeiro evangelho. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós, em nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós fazemos não em tom de juízo aos irmãos católicos ou aos irmãos judeus messiânicos, mas em tom de exortação, de reconciliação em Cristo, ao verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Almeida Corrigida Fiel, na nossa tradução. Quando vieram os calvinistas tentar trazer o conhecimento da palavra em português aos brasileiros pela primeira vez na França Antártida, no Rio de Janeiro, eles foram assassinados por Padre Anchieta, parece, e o governador, né? Não sei se me ocorre o nome, Villegagnon, não sei. Mas foi no começo do século XVI, né, quando Calvino mandou uma missão de calvinistas para fundar a chamada França Antártida. E, infelizmente, então, esse evangelho, vamos dizer assim, cult, como diz na schooler, como diz no inglês, demorou a chegar na língua portuguesa. Eu acho que nessa época nascia por ali o padre que se converteu ao protestantismo, o padre João Ferreira de Almeida. E ali nesse século, para o 618, né, 1618, saiu a primeira edição em português da Bíblia. Interessante, né? Então Deus mandou uns calvinistas aqui, muito eruditos, que a França já era uma potência literária, né? E os calvinistas estavam aí na ponta para começar esse trabalho do português, da língua portuguesa, dos brasileiros lerem a Bíblia na língua portuguesa. Mas foi só com João Ferreira de Almeida, o padre convertido protestante lá nas Índias, em Goa, né? Parece, tem uma história comprida do padre João Ferreira de Almeida, que foi publicado, não sei se depois da morte dele foi publicado a primeira vez, a imprensa já tinha saído de Gutenberg e Lutero já tinha feito a reforma protestante lá na Alemanha, e então saiu a palavra de Deus na nossa língua, bendita a palavra de Deus na nossa língua, que permitiu então o povo ter acesso mais claro, né, com a sua língua materna, ao conhecimento desse verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, embora o evangelho, sim, também latino dos católicos que vieram aqui, romanos, no Brasil, também trazia um evangelho verdadeiro, né? Tinha heresias, como todas as igrejas caem numa heresia, num erro, porque são humanas, mas a palavra de Deus está na nossa mão e podemos nos reconciliar com Deus. Então leia a sua palavra, medite nesse estudo, e nós vamos postar, hoje é Shabbat Shalom, então nós estamos, como eu digo, bitando a palavra de Deus, né? Estamos bitando a pregação, aqui na nossa capelinha provisória de carbono, né? Como o nosso corpo adâmico temporário. Olha, ouviu, né? Aquele que não conheceu o pecado, então, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você confesse seus pecados, reconcilie-se com Deus, entregue sua vida, sua alma a Deus, seja um pneumobil servo de Deus e seja abençoado com todas as bênçãos celestes assim em Cristo. Esse que eu sou o Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna em Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador luz e glória para os ouvintes e o grupo Cruz e Força no WhatsApp,
E demos uma salva de palmas a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acordou e bitou esta linda mensagem de verdade, de salvação, de exortação para o povo dele na terra, todo o planeta, agora e sempre. Continue nos acompanhando no canal TV Notícia Cristo Rei. Esse que os falou Alf. Se gostar, compartilhe o nosso link e até a próxima oportunidade na graça, no sorriso, na alegria, no gozo de estar em Cristo para a vida para sempre.